É necessário, ok, gente? Está começando o debate entre os candidatos concorrentes ao cargo de diretor-geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, campus Campo Novo do Parecis. O processo de consulta para escolha do cargo de diretores gerais do IFMT é conduzido pelas comissões eleitorais dos campi e dos campi avançados da instituição. Este debate foi elaborado conforme as regras do pleito, será gravado e ficará disponível na internet a fim de alcançar toda a comunidade acadêmica a qualquer tempo. Vamos agora para a entrada dos candidatos. A imparcialidade é muito grande e até nesse momento para a entrada nós vamos dobrar os respectivos papéis com os nomes do candidato e da candidata, ok? E aí sim, o sorteio. Professora Cassiana, professor Fábio. Acho que tá bom, né? Por gentileza, jornalista Alexandre, para o primeiro sorteio para a entrada dos candidatos. Por gentileza, professor Fábio Luiz Bezerra, quer ocupar o seu lugar. Conforme posições determinadas por sorteio. O senhor fica à direita mesmo? Ok, já tinha feito, né? Ok. Por gentileza, professora Cassiana Kissel. Explicação das regras. Para este debate, a Comissão Eleitoral do campus definiu o formato que norteará nossas atividades, tendo como base a Lei 11.892 de 2008 e o Decreto 6.986 de 2009, assim como o regulamento eleitoral deste processo de consulta. O debate será dividido em 4 blocos, assim distribuídos. Bloco 1, para apresentações dos candidatos. 2, bloco para as perguntas entre os candidatos. 3, bloco para que os candidatos respondam perguntas elaboradas pelo público presente. E por último, um bloco para as considerações finais de cada candidato. Enquanto apresenta as regras, os membros da comissão eleitoral distribuirão formulários para os presentes que queiram fazer perguntas aos candidatos. A comissão receberá os formulários preenchidos até a metade do segundo bloco do debate. Ao final do segundo turno e no final do terceiro bloco, haverá um intervalo de 5 minutos para que os candidatos consultem suas respectivas equipes de apoio. Senhoras e senhores, peço a atenção de todos, pois neste momento começaremos a explicar as regras para este debate. No primeiro bloco, acontecerá a apresentação dos candidatos. Nessa etapa, cada candidato terá 5 minutos para a sua apresentação pessoal e de seu plano de gestão. A ordem das falas dos candidatos será definida por sorteio no início do bloco, como fizemos há pouco nessa caixinha com os 2 nomes. Após as apresentações, terá início o segundo bloco deste debate, momento em que os candidatos dirigirão perguntas um ao outro de forma alternada. No começo do bloco será feito um novo sorteio para determinar o candidato que fará a primeira pergunta.
As perguntas desse bloco deverão ser feitas no tempo de 1 minuto e meio. As respostas deverão ter no máximo 3 minutos. Após cada resposta, haverá oportunidade para o candidato que efetuou a pergunta fazer uma réplica de até 1 minuto, se assim o desejar. Havendo réplica, também haverá 1 minuto para tréplica por parte do outro candidato, se assim o desejar também. O bloco se encerra quando todos os candidatos tiverem feito um total de 5 perguntas. No terceiro bloco, teremos a leitura das perguntas do público e as respostas dos candidatos. A ordem das falas dos candidatos será definida também por sorteio no início do bloco. O bloco começará com o encaminhamento de 6 perguntas aos candidatos. Os 2 candidatos terão a oportunidade de responder cada uma dessas perguntas. Esses questionamentos serão recebidos por meio do formulário de perguntas para a resposta geral do público. Anexo 1 do Regulamento Eleitoral, formulário esse que está sendo distribuído aos presentes desde o começo deste debate. Os formulários serão recolhidos pela comissão até a metade do segundo bloco. A comissão irá selecionar e sortear as perguntas que serão apresentadas aos candidatos e teremos 2 perguntas elaboradas por representantes do segmento docente, 2 perguntas elaboradas por representantes do segmento técnico-administrativo, 2 perguntas elaboradas por representantes do segmento discente. Para cada resposta, o candidato terá 2 minutos. Em seguida, de forma alternada, cada candidato responderá a um total de 3 perguntas direcionadas, sendo uma pergunta de cada segmento do eleitorado. Essas perguntas serão selecionadas e sorteadas entre o total de perguntas direcionadas àquele candidato por meio do formulário de perguntas direcionadas do público. Anexo 2 do Regulamento Eleitoral, formulário que também está sendo distribuído aos presentes. Antes da leitura de cada pergunta sorteada, o autor da mesma deverá ser identificado e ainda estar na plateia. Para cada resposta, o candidato ou a candidata terá 2 minutos. O quarto e último bloco deste debate será destinado às considerações finais de cada candidato, no caso, o candidato e a candidata, que terão 5 minutos cada para se pronunciar. A ordem das falas será definida pelo último sorteio deste debate no início do bloco. Novamente, comunicamos aos presentes que este debate está sendo gravado e será disponibilizado na internet para que tenhamos uma grande audiência e alcance frente à comunidade acadêmica. Lembro a todos que é vedada a manifestação verbal de qualquer membro da plateia ao longo deste debate, podendo a comissão eleitoral local solicitar a retirada do recinto de qualquer pessoa que comprometa o bom andamento do debate. Sobre direito de resposta. O candidato que se sentir vítima de ofensas ou ataques pessoais proferidos durante este debate poderá imediatamente solicitar ao mediador o direito de resposta. O mediador irá submeter o pedido à comissão eleitoral e, se deferido, o candidato ofendido receberá 1 minuto para responder sobre a ofensa recebida. E o candidato ofensor perderá 1 minuto em sua próxima pergunta. Da mesma forma, caso a assessoria de um candidato sentir que houve privilégio dado ao outro candidato, este ou esta deverá procurar a mesa da comissão eleitoral para solicitar uma reparação.
Se deferido pela comissão, o pedido será atendido no começo do bloco seguinte. Damos início, então, ao primeiro bloco deste debate. Neste bloco, cada candidato terá 5 minutos.